Alô, som. Bom dia, amada igreja do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. Abra sua Bíblia no Salmo de número 122. Salmo de número 122. Salmo de número 122. Acharam aí? Show, filho? Show? Diz assim o Salmo 122: Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobe as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Coloque a sua Bíblia na cadeira. Vamos nos acalmar nesse momento. Não vamos nos contagiar com o contexto desse fim de semana, com toda a agitação, mas vamos nos acalmar e ter a noção exata que nós estamos diante do nosso Deus. Que haja no seu coração nessa manhã a alegria que havia no coração do salmista, que muitas vezes não tinha oportunidade de estar na casa do Senhor como nós estamos. Muitas vezes passava um período de um ano para os judeus estarem na casa do Senhor. E nós temos o privilégio de estar aqui segunda, quarta-feira, domingo, ou quase que todos os dias, se fosse necessário. Possamos valorizar. O Espírito Santo de Deus dirige esta reunião. Que não seja mais um culto, que não estejamos aqui para cumprir uma agenda, não, mas que estejamos aqui alegres nessa manhã, para prestar um culto, louvores a Ti, ouvir a Tua voz, ser renovados, porque os dias são tão difíceis e nós precisamos. Nos ajuda nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus. E Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. vamos louvar o Senhor nesta manhã. Querubins aos teus Eles se prostram. Serafins declaram que és santo, és santo, e a minha alma e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és.
e sempre ser. Lá no início, dono das estrelas. Aleluia. E Senhor, toda a criação, toda a criação te exalta. grandes e pequenos, Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. louvado seja o nome do Senhor. Aos teus pés Se prostram se prostram serafins, serafins, declaram somente Ele é santo. és santo. E a minha alma E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, digno a glória. Shekinah, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. para sempre. E a minha alma E a minha alma adora o Senhor. adora-te por tuas obras Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. e por quem tu és, digno a glória. Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. Para sempre. Para sempre, Senhor. Para sempre. Para sempre, e sempre. A igreja do Senhor e a minha alma. A igreja. A minha Adore o Senhor nessa manhã. adora-te por tuas obras e por quem tu és, digno a glória. Shekinah, toda a terra se enche Para sempre, para sempre. para sempre. E a minha alma. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, De tua glória, Senhor. de tua glória. Shekinah, toda a terra se encherá Para sempre. para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. E sempre será. Coloca a sua mão no coração. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Ó Deus, que possamos, ó Deus, aproveitar a oportunidade que nós temos no Brasil. Liberdade é essa, ó Deus, que nesse momento os nossos irmãos ucranianos
não estão tendo, ó Deus, por conta dessa guerra, Senhor. Possamos valorizar, ó Deus, a liberdade que temos, as barreiras que ainda não existem, ó Deus. Ó Pai amado, recebe nesta manhã todo louvor, toda a glória, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vem, Senhor. Vamos louvar a Deus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Preste atenção na letra dessa música. Quero minha vida a Te entregar como oferta. Mais uma vez. Vem ter. Fale para o Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Fale para o Senhor nesta manhã. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, o Teu querer. Faça o que está, Senhor. Faça o que está em Teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Lá no início. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Aleluia. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva, como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim, Senhor. Aleluia. Cumpre em mim o Teu querer, o Teu querer. Faça, Senhor. Faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado. Foi, Senhor, para Te adorar. Senhor, foi para Te adorar, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, Senhor, o Teu querer. Faça o que está em Teu coração,
igreja, pôs para te adorar, a igreja. Pôs para te adorar. Fale para o Senhor nesta manhã. Que eu nasci. Cumpre em nós, Senhor. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor Deus e Pai, faz o teu querer na vida dessa igreja, Senhor. Cumpre o teu querer nas nossas vidas. Faz a tua vontade, Senhor. Espírito Santo de Deus, cumpre a tua vontade em nós. Recebe nesta manhã, Senhor, todo louvor, toda honra e toda adoração. Que haja alegria no coração do teu povo nesta manhã, em te louvar, ó Deus. Glórias a ti, Pai. Glórias a ti, ó Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, Que a natureza, que a natureza e tudo que se fez, bem mais. bem mais que tudo, guiado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, Bem mais que o sol bem mais que o sol e as maravilhas. e as maravilhas que o mundo conhece. As riquezas, As riquezas, tesouro dessa incomparável. incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em no mim, início, me amou. aleluia, bem mais. Bem mais que as forças, Poder e reis, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo. bem mais que tudo, guiado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, Bem mais que o sol bem mais que o sol e as maravilhas. e as maravilhas que o mundo conhecer. As riquezas,
Senhor nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz, morreu por nós, pecadores. Obrigado, Senhor, pela tua salvação, pela graça que nos alcançou. Por isso nós estamos aqui nesta manhã. Recebe todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Antes de você sentar, fale com seu irmão, cumprimente ele aí. Deixa eu só cortar aqui os... Bom dia, irmãos. Mais uma vez, as crianças se acomodarem ali. Que bom que vocês estão aqui nessa manhã. Alguns irmãos me comunicaram, né, que aproveitaram o feriado, deram uma saídazinha para descansar, né? Isso também é bom, né? Rafael está na região dos Lagos, também ajudando o irmão dele. Queria voltar hoje para voltar depois. Eu falei, fica aí, aproveita aí a praia. Por isso eu estou fazendo aqui o louvor hoje, né? Mas ele queria voltar, eu que não deixei. Mas que bom que nós estamos aqui nessa manhã para prestar um culto ao nosso Deus. Como nós somos privilegiados, uma nação que tem tantos problemas, mas graças a Deus não tem guerra, né? Aqui, nesses dias que os nossos irmãos, a nação, os nossos irmãos ucranianos, cristãos, né, estão passando por muita dificuldade, pessoas estão morrendo. Daqui a pouco nós estaremos também orando, né, por eles, pela nação e pela igreja também lá presente, também por Petrópolis, né. Essa semana, graças a Deus, fui entregar, não fui a Petrópolis, mas fui num posto, né, um amigo nosso, que recebe os mantimentos e leva para Petrópolis. Eu consegui levar, graças a Deus, e ele está indo, acho que de 2 em 2 dias está levando. Tá certo? Eu agradeço a igreja aí pelo envolvimento. Nosso berçário está caminhando, nós quebramos ali uma parte para ter acesso. Pelo lado, a nossa ideia é colocar um vidro ali, para os pais terem acesso, né? As crianças. Também já tivemos a ideia de rebaixar um gesso, né? Vai vendo as situações ali, as ideias vão surgindo, né? Então, de repente, a gente coloca um gesso ali, botar umas persianas, vai deixar bem bonitinho, botar um ar-condicionado. Já compramos, né, o material, as divisórias, mas para colocar as divisórias, primeiro tem que fazer isso aí, então tem que esperar um pouquinho para a gente acertar. Tá certo? Então, hoje à noite nós não teremos culto, quarta-feira teremos, tá certo? A famosa quarta-feira de cinzas, né? Mas estaremos aqui clamando, orando a Deus, nesse desafio de todas as quartas-feiras, estamos aqui ministrando sobre oração. É um culto de oração, de intercessão. Então, nós estamos aqui louvando a Deus, orando, e ouvimos uma pequena reflexão, tá certo? Então, quarta-feira, estaremos aqui com a igreja aberta, para prestar um culto aí ao nosso Deus. Tá bom? Vocês têm mais algum anúncio? Aniversário do Marcos hoje, né? Cadê o Marquinhos? Ontem. Vamos orar por ele? Mas vamos primeiro, né? Vocês já conhecem o nosso compromisso. Estamos chegando aí no fim do mês, né? Graças a Deus estamos conseguindo pagar as contas. Não é somente... O primeiro desafio é o aluguel da igreja, né? Mas nós temos a conta de luz, conta d'água, aquela taxa de bombeiro, enfim, várias coisas que vai surgindo aí no início do ano, mas Deus tem nos ajudado. Temos um contador que não faz nada, mas eu pago a ele, porque a igreja é pequena, não tem muita coisa, mas eu tenho que pagar ele quando precisar. A gente muito fina também, tá certo? Então, se nessa manhã você tem uma contribuição, você pode colocar aí uma salva, pegar um envelope para o nosso obreiro Júlio, ou então fazer a transferência, né? Praticamente 90% da igreja tem feito Pix, ou transferência, né?
Então vamos orar pelas contribuições, depois vamos orar pela Ucrânia, por Petrópolis, e depois nós oramos pelo aniversário do Marquinhos, tá certo? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela manutenção dessa igreja, pelas contribuições que tem entrado aqui. Peço a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, ó Deus. Minhas lutas, crise financeira que todos estão sendo acometidos, mas o Senhor tem providenciado tudo. Eu sou grato a Ti. Peço a Tua bênção sobre a vida de cada irmão aqui presente, que a Tua mão continue abençoando, não somente a área financeira, mas as outras áreas também. Também te pedimos nesta manhã, como igreja que somos, continuamos orando por Petrópolis, para que o Senhor tenha misericórdia daquela cidade, e ela possa ser restaurada, edificada. Deus, que o Senhor cumpra o Teu propósito naquela região, diante de tudo isso que aconteceu, que os crentes possam ter sabedoria para compreender que o Senhor está por trás de tudo isso, um propósito que muitas vezes nós não compreendemos, mas os Teus filhos, as igrejas, que elas continuem orando pelaquela cidade. Toma as pessoas que estão passando pelo luto, pelas perdas, nós entregamos aquela cidade nas Tuas mãos. Também levantamos um clamor nessa manhã pela Ucrânia, pelaquela nação que está sendo bombardeada, Senhor, pela Rússia também, ó Deus. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Só o Senhor pode impedir, ó Deus. Clamamos a Ti pelas vidas que estão ali presentes, famílias que estão perdendo entes queridos, a Tua igreja lá, que se encontra lá, fortalece a Tua igreja, Senhor, usa a Tua igreja nesse momento tão difícil que a Ucrânia está sofrendo. Toma também a Rússia, toma o presidente, o líder, toma o coração desse homem. Nós o entregamos nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é poderoso para tocar e mudar e mover qualquer situação, independente do homem que seja. Nós entregamos a Ti tudo isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Hoje também temos um visitante nobre, seu Nilton, né? É o pai do obreiro Ricardo aí. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas para ele. Deus o abençoe. Vamos orar pelo baterista, tecladista, pode cantor. Estenda suas mãos. Está fazendo 48 anos, nem parece, é um garoto, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse dia tão especial, ontem, ó Deus, no qual o Marcos completou mais um ano de vida, na Tua presença, Te servindo, ó Deus, que o Senhor continue com a Sua mão poderosa sobre a vida dele. Toma todas as áreas da sua vida, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, e nessa manhã, como igreja que somos, nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Mais uma vez, parabéns, uma salva de palmas para ele. Vamos dar continuidade à carta de Tiago. Comecei na semana passada. Então, abra aí a carta de Tiago no capítulo 1. Hoje nós vamos caminhar do versículo 5 ao 8, mas vamos ler, como está no início ainda, do versículo 1 ao versículo 8. Deixa aqui com o Ricardo. Deixa aqui, tá, Ricardo? Se precisar aí. Bom dia o pessoal aí da live também, se tiver alguém aí, né? Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim o texto sagrado: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Versículo 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, toma esse momento da palavra, Senhor. Toma a minha vida, a minha mente, ilumina a minha mente para que eu possa ser claro na exposição da Tua palavra. Fala com o Teu povo, Deus. As semanas têm sido difíceis, as notícias, tudo isso mexe com a gente, tudo isso procura enfraquecer a nossa fé, mas aqui estamos diante da Tua santa e poderosa presença para ouvir a Tua voz, Senhor. Portanto, eu peço a Tua ajuda, peço a Tua graça, e que a Tua igreja saia daqui edificada, renovada, com aquilo que o Senhor falará conosco, através da Tua palavra. É isso que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, como eu disse, vamos dar continuidade à exposição dessa carta que começamos na semana passada. Mas antes, como sempre nós fazemos, vamos fazer uma pequena revisão do que vimos na semana passada. Bom, na semana passada vimos que Tiago, esse Tiago aqui, era o irmão de Jesus, ou melhor, meio irmão de Jesus, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Vimos que Tiago, em sua apresentação, ele não se beneficiou da sua posição de apóstolo. Muito interessante isso. E nem pelo fato dele ser irmão de Jesus. Mas ele se apresenta como um servo. E vimos que a melhor tradução, para esta palavra servo seria escravo, no grego doulos. Sendo assim, ele se apresenta como um escravo de Deus. Ele se apresenta como um escravo de Cristo. E aprendemos com todo o estilo de vida de Tiago. Vimos isso de maneira ampla. Vimos também os tipos de sofrimentos que esses irmãos estavam vivendo. Ou seja, eles eram ridicularizados por serem cristãos. Esse era o contexto. Sofriam preconceitos bem diferentes de hoje. Muitos perdiam seus bens. A polícia da época muitas vezes entrava na casa deles e pegava os seus bens. Muitos eram presos e até mortos. Então esse era o contexto. E todo esse sofrimento era pelo fato deles serem seguidores de Cristo, ou seja, crentes. Então era dessa maneira que eles estavam vivendo o cristianismo dele. Vimos também que o propósito dessa carta era fortalecer a fé dos crentes judeus em face à perseguição vinda da comunidade judaica que não criam no Evangelho. Então havia uma perseguição. Vimos também que um dos propósitos era impedir que esses crentes vivessem um cristianismo infrutífero, pois seria um perigo para essa igreja viver dessa forma, ou seja, um cristianismo infrutífero e superficial, ou seja, raso. Pois se vivesse dessa forma, não iriam conseguir enfrentar as perseguições e nem conseguiriam passar pelas provações. Vimos também que o propósito dessa carta era dar instruções práticas, como viver a vida cristã. Então Tiago aconselha, encoraja esses crentes. E o propósito também era ajudá-los a serem maduros na fé. Então esse era o propósito do pastor Tiago em escrever esta carta para a sua audiência. Aprendemos também que a fé deles estava sendo provada. E que isso deveria ser motivo de grande alegria. Olha só que coisa interessante. Pois era através desse processo de provação que estava sendo produzido neles perseverança. E que essa perseverança deveria ter ação completa, a fim de que eles fossem maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então nós vimos que isso tudo fala de santidade, de perfeição. Então, de uma maneira bem resumida, foi o que vimos na semana passada. A mensagem completa daqui a pouco vai estar lá no nosso canal. Tá certo? E para que eles conseguissem passar
por essas provações, colocar em prática a fé deles dentro desse contexto de lutas, sofrimentos e provação, eles iriam precisar de algo muito importante: sabedoria. Por isso que Tiago vai dizer no versículo 5, que nós vamos fazer a exposição hoje, por isso que ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Meus irmãos, para que consigamos ser aprovados nesse processo em que a nossa fé está sendo provada, iremos precisar de sabedoria. Sabedoria. Iremos precisar de clareza sobre o que nos cabe fazer diante das provações. Nós precisamos saber, ter clareza, ter sabedoria, pois tem muitos crentes perdidos no meio da provação, que não sabem como fazer, como agir, desorientados no meio da provação, não sabem como agir, não sabem como enfrentar as provações. Por sinal, hoje se fala muito pouco sobre provação. Muitos não entendem como a provação é uma bênção de Deus para nós, pois é através da provação da nossa fé que é produzida em nós perseverança. E tem muitos, se diriam muitos mesmo, que nem sabem discernir que estão sendo provados, não tem essa compreensão. E mais, muitos nem sabem diferenciar se estão sendo provados ou estão sendo tentados. Tem uma diferença. E Tiago, mais à frente, ele vai ensinar a diferença entre provação e tentação para a sua audiência e para nós também, igreja do século 21. E toda essa desorientação, toda essa falta de tato para agir diante das provações, para enfrentar as provações, toda essa falta de discernimento ante a provação, é porque falta sabedoria para muitos crentes, inclusive para eles. Por isso Tiago diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, eles estavam sem saber como agir diante das lutas, dos sofrimentos que eles estavam passando. Eles estavam tendo dificuldade para entender que Deus estava provando a fé deles por meio das provações. E Tiago deixa muito claro, como já vimos, que os sofrimentos que eles estavam passando eram provações. Volte um pouquinho no versículo 2 e 3 para isso fixar no seu coração. Ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E como já disse, para que eles passassem por essas provações, eles iriam precisar de sabedoria. Agora, vamos entender que tipo de sabedoria Tiago está se referindo. Tiago diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria. Que sabedoria é essa que Tiago está se referindo aqui? Bom, o que nós precisamos entender primeiramente aqui é que essa sabedoria não se trata da sabedoria humana. Não é isso. E uma das definições para a sabedoria, a palavra é excesso de conhecimento. No caso aqui da tradução em português, se trata do conhecimento humano. No entanto, Tiago está se referindo a uma pessoa com excesso de conhecimento divino. Aqui está a diferença. Meus irmãos, podemos dizer que ter sabedoria de Deus é ter a percepção, a compreensão para aquilo que Deus faz. Deus está agindo, o irmão começa a compreender. Ele entende a ação de Deus. É dessa sabedoria. É a compreensão daquilo que Deus deseja que seja feito por nós, os seus filhos. Você compreende a vontade de Deus para você agir, como agir diante das provações. É dessa sabedoria que Tiago está falando. E será, meus irmãos, que diante das nossas provações, temos a percepção, a compreensão daquilo que Deus faz, como Ele age? Será? Pois se não tivermos sabedoria do alto, teremos muita dificuldade para entender a maneira que Deus age
E a sabedoria humana não nos capacita para compreender a maneira que Deus age, porque muitas vezes Deus age de maneira estranha. E só a sabedoria divina para compreender. Se não tivermos sabedoria de Deus, não compreenderemos como Deus deseja que você haja diante das provações. Então veja que a sabedoria divina é muito importante. Esses crentes, essa comunidade estava com dificuldade para entender como que eles, que eram seguidores de Cristo, eram ridicularizados por serem cristãos. Não estavam compreendendo. Como é que pode? Nós somos cristãos, seguimos a Cristo, temos que passar por isso? Porque eles sofriam preconceitos, porque eles perdiam seus bens, porque eles eram presos e até morriam. Eles estavam com dificuldade para saber como eles deveriam agir em meias provações. Portanto, Tiago diz para eles: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Por isso, irmãos, é comum nós vermos irmãos não compreendendo as lutas que estão passando. É tão comum no nosso meio. E diante dessas lutas que são verdadeiras provações, muitas vezes questionamos a Deus, não é verdade? Senhor, por que estou passando por isso? Essa é a tradicional. Ou então, Deus, Ele não me ama. Ou então, eu só sofro, é só luta. Quando na verdade Deus está provando a nossa fé. Deus está produzindo em nós perseverança. E a nossa reação, na verdade, deveria ser outra. Como nos mostra Tiago no versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então o pastor Tiago está ensinando a sua audiência. E é muito interessante que essa perseverança, ela não cai de paraquedas, mas ela é produzida em nós através da prova da nossa fé. Como eu falei na semana passada, não vem através, né? Você vem aqui à frente e o pastor ora, você vai ter perseverança. Isso não existe. Mas ela é produzida em nós. Deus não faz assim não. Ela é produzida, ou seja, no meio das lutas, dos problemas, das dificuldades, dos sofrimentos, das tentações, do diabo. E se não adquirirmos sabedoria de Deus, não teremos capacidade para entender como Deus age. E como Ele quer que seus filhos ajam diante das provações. Por isso nós precisamos de sabedoria do alto. E diante de todo o contexto que estamos vivendo, irmãos, nós precisamos de sabedoria. Estamos passando por uma pandemia. A igreja precisa de sabedoria. É verdade que ela diminuiu muito, mas no meio do furacão, no olho do furacão, a igreja precisou de sabedoria. Semana passada, um verdadeiro dilúvio em Petrópolis, irmãos. A igreja lá precisa de sabedoria. Estamos diante de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, o sofrimento que a nação está enfrentando. No caso, a Ucrânia, inclusive a igreja do Senhor que está lá presente, eles precisam de sabedoria. A igreja vai precisar de sabedoria de Deus nesses dias para enfrentar todas essas situações e outras que virão. E como eu tenho dito aqui, muitos até não gostam, mas a tendência é essa mesmo. Pois a volta de Cristo se aproxima. E com isso os dias serão mais difíceis e Deus, em sua soberania, usa tudo isso para provar a fé da igreja, produzir perseverança. Pois em dias difíceis a igreja precisa estar fortalecida na fé. Precisa estar perseverante. Meus irmãos, na Ucrânia, muitos missionários, eles deixaram o país. E um pastor ucraniano, em consenso com a sua família, decidiu ficar. E uma das explicações que ele deu para não sair da Ucrânia foi a seguinte, abre aspas, disse ele: se a igreja não for relevante em tempos de crise, então não será relevante em tempos de paz.
Vou repetir o que ele diz. Se a igreja não for relevante em tempos difíceis, então não será relevante em tempos de paz. Por isso que ele ficou lá também. E pegando um gancho nas palavras desse pastor, eu pergunto, como a igreja pode ser relevante em tempos de crise, se ela não estiver fortalecida na fé? Não tem como. Se ela não for uma igreja perseverante, não tem como. Meus irmãos, podemos dizer que a atitude desse pastor, a maneira que ele está agindo juntamente com sua família, é um exemplo claro que estamos diante de um crente fortalecido na fé, perseverante. Com certeza. É evidente que esse homem está agindo com sabedoria do alto, pois a sabedoria humana o direcionaria a sair de lá. Não é verdade? É normal. Mas ele age com sabedoria do alto. Não estou julgando os crentes que saíram de lá. Estou apenas focando a atitude desse homem. Pois esse é o momento em que a igreja vai precisar dele, pois Deus o colocou lá para pastorear um rebanho. E a sua atitude mostra o quanto ele está agindo com sabedoria de Deus. O quanto ele e a sua família está fortalecida na fé. E o quanto eles são perseverantes. Não é fácil, irmãos. Permanecer num país desse, uma guerra, ele tem família, ele tem filhas. E ele disse algo também que tem a ver com o que estamos ensinando aqui. Ele diz o seguinte, abre aspas, nós acreditamos que a igreja é um lugar de luta espiritual. À medida que as tensões aumentaram, nossa igreja anunciou uma semana de jejum e oração, reunindo-se todas as noites para levar nossos pedidos a Deus. Aí ele diz, por 3 dias seguidos, as luzes foram apagadas em toda a cidade. Fomos forçados a nos encontrar no escuro, criando uma atmosfera solene, as nossas orações pela paz. Aí ele diz, no final da semana, esses momentos produziram em nós uma força interior para perseverar. Olha aí, como é que a perseverança não cai de paraquedas? Ela é produzida em nós, no meio das tribulações, das lutas. É Deus fortalecendo a fé da igreja e produzindo perseverança. E ele diz mais, por meio das orações comunitárias, ganhamos confiança e paz, acreditamos que Deus está conosco, e isso é o mais importante. É isso que causa sabedoria, ele consegue ver aquilo, como Deus está agindo. Meus irmãos, é no meio de contextos de sofrimentos, lutas, dificuldades, de provações, que Deus fortalece a fé da sua igreja, que Ele produz perseverança. Por isso não estranhe, quando você estiver sendo provado por Deus. E para que a igreja compreenda como Deus age, para que a igreja haja como Deus quer, ela vai precisar de sabedoria. É isso que Tiago está falando para aqueles crentes que estavam sofrendo tanto. Agora, eu estava pensando sobre isso, refletindo. Podemos dizer que a igreja brasileira, ela não está sofrendo o que a igreja ucraniana está passando. Longe. Podemos dizer que nesse contexto atual, as provações que eles estão passando são bem diferentes das nossas. Mas o fato é, cada um aqui, como igreja, em algum momento vai passar por provações para que a sua fé seja fortalecida e produza em você perseverança. Não tenha dúvida disso. E Deus, Ele sabe os meios que Ele usa para provar sua igreja. Ou seja, Deus sabe como provar a igreja ucraniana e também sabe como provar a igreja brasileira. Pois Ele conhece o coração da sua igreja. E tem irmãos em nosso meio, seja aqui no MEA ou outras igrejas, que Deus está provando a sua fé. Deus está produzindo perseverança. E como disse, Deus tem os seus meios. E Ele age de diversas formas, muitas vezes em contextos bem dramáticos. Como estamos vendo na igreja ucraniana. Bem dramático. E quando eu falo dramático é porque o que está acontecendo lá é comovente e envolve muito sofrimento e aflição, e mais, está sendo visto por todos.
Então é algo bem dramático. Mas eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui nessa manhã já passou, ou está passando, ou ainda vai passar por provações. Tenho certeza disso, faz parte do crescimento espiritual. E se essas provações, forem expostas, também ficaríamos bem comovidos com as lutas das provações que alguns irmãos estão passando, ou já passaram, vão passar. Você ficaria bem comovido com as aflições, com os sofrimentos, com as lágrimas derramadas. Isso é um fato. E mais, muitas dessas provações, os nossos irmãos ucranianos nunca passaram. Pois Deus tem os seus meios para provar a sua igreja, independentemente do local. Ele sabe como agir. Então, às vezes, nós ficamos, e é normal, sensibilizados com toda a luta que eles estão passando, e devemos, mas muitos de nós também passamos por provações terríveis que vocês nem imaginam. Portanto, o mais importante, seja na Ucrânia, ou no Brasil, ou em qualquer outro lugar, independente do contexto, que a igreja do Senhor se encontra, é pedir a Deus sabedoria para passar pelas provações. Esse é o ponto. Agora, é interessante que muitas vezes eu me deparo com crentes, com um certo nível de sabedoria humana, mas sem nenhuma sabedoria divina. Cheio de sabedoria humana, mas nenhuma sabedoria divina. E por isso não conseguem ser aprovados quando Deus começa a provar a sua fé, porque é necessário ter essa sabedoria divina para passar por essa provação. Apenas deixando claro que não é errado adquirir sabedoria humana. Claro que não. Longe de mim falar sobre isso. Não é pecado. O que eu estou mostrando é que ela não é capaz de nos guiar diante das provações. A sabedoria humana é limitada por causa do nosso pecado. E nessa questão, sabedoria humana e sabedoria divina, tenho percebido que, infelizmente, os crentes se preocupam muito mais em adquirir sabedoria humana do que adquirir a sabedoria divina. Isso também é um fato. E tem uns que não buscam nenhuma e nem outra. Também tem esse grupo. Agora, não fiquem tristes comigo, mas priorizar a sabedoria humana e não a divina é uma prova de que a igreja se tornou uma igreja terrena. Ou seja, passou a olhar muito mais para as coisas desse mundo do que para as coisas celestiais. Meus irmãos, muitos de nós não medimos esforços, pagamos o preço que for necessário para adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. E como disse, isso não é errado, não é pecado, pelo contrário, isso é louvável. E quem faz isso, faz porque quer evoluir intelectualmente, profissionalmente. São pessoas que querem evoluir em alguma área da sua vida, e isso não é errado. O que é errado é buscar mais sabedoria humana do que sabedoria divina. Isso sim é errado. Pois essa deveria ser a prioridade da igreja, buscar sabedoria divina. E talvez seja por causa dessa inversão que as nossas igrejas estão cheias de crentes desorientados quando estão sendo provados. Fica desorientado, não sabe como agir, não sabe como caminhar. Ficam sem tato para agir diante das provações, sem discernimento, sem sabedoria de Deus. Talvez seja por conta dessa inversão. Agora, o mais interessante é que quando olho para o que Tiago diz, fica muito claro que todos, inclusive nós que estamos aqui, independentemente do nível intelectual, se é novo convertido ou não, se tem 1 ano de vida com Deus ou 30 anos, pode adquirir essa sabedoria. Versículo 5, Tiago diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, o que ele diz mais? Que a todos, claro, filhos de Deus, dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha só que coisa tremenda.
Então, essa sabedoria não está restrita ao pastor. Por sinal, existem pastores que não têm sabedoria. Pois não é o fato de alguém ser pastor que ele já tem essa sabedoria, pois veremos que a sabedoria tem que ser adquirida. Não está restrita ao seminarista, ao professor, ao membro de 30 anos de igreja, enfim, mas todo filho de Deus pode adquirir essa sabedoria. Olha que coisa tremenda, nós temos acesso. O que é interessante é que no reino de Deus, o intelectual pode ser um analfabeto se tratando da sabedoria divina. E um analfabeto pode ser um crente cheio de sabedoria divina. Olha que coisa interessante. Por isso que um bom professor no meio secular necessariamente não será um bom professor na igreja. Necessariamente não. Pode até ser, mas não é regra. E alguém já disse que no reino de Deus a escada sobe para baixo. Ou seja, no reino de Deus as coisas são diferentes, irmãos. São diferentes. Amém? Mas como se adquirir essa sabedoria? Como? Tiago nos mostra ainda no versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Tiago é claro, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, ou seja, orem. Coloque o joelho no chão, peça a Deus. Portanto, o meio que Deus usa para que possamos adquirir sabedoria é através da oração. E mais uma vez estou falando de oração. Oração. Mas muitas vezes o que acontece é que quando estamos sendo provados, muitos de nós até oramos, mas a oração é: Senhor, me livra dessa provação. Senhor, me livra desse sofrimento. Senhor, me livra dessa aflição. Mas não seria a oração correta. Pois quando estamos sendo provados, essa não seria a oração correta a ser feita, mas sim orar a Deus, pedindo a Ele sabedoria para que consigamos passar pelas provações. Pois o que temos que ter em mente quando estamos sendo provados é que Deus não quer te livrar desse momento. Ele não quer. Ele quer provar a sua fé. E Ele quer produzir em você perseverança. Na verdade, Deus espera que você passe por essa provação. Então não devemos tentar fugir da provação. Precisamos enfrentá-la com sabedoria de Deus. E para isso você terá que orar. Colocar o joelhinho no chão, clamar e pedir a Ele sabedoria. E talvez seja o seu caso nesta manhã. Porque nós vamos nos deparar com situações que são verdadeiras provações, que nós não sabemos como resolver, e nós temos que pedir sabedoria do alto, para que consigamos resolver. Eu sempre digo que Deus sabe como colocar a sua igreja de joelhos. Deus sempre, Ele sabe como agir. E nessa manhã não se iluda, pois existem provações que se você não adquirir sabedoria do alto, você não conseguirá passar por ela. Tem que clamar, pedir a Deus sabedoria. Então, meus irmãos, podemos dizer que a oração é o gatilho que aciona essa sabedoria divina que chega até nós. Agora, essa sabedoria, creio eu que Deus pode manifestá-la quando nos deparamos com momentos bem difíceis na provação, e Ele, através dessa sabedoria, nos capacita a enfrentar. Você não sabe como agir, e Deus te direciona. Você orou, pediu sabedoria, e Deus clareia a sua mente, clareia o seu coração com a maneira certa que você deve agir. Creio também que Ele pode manifestá-la através da sua palavra. Senhor, me dá sabedoria. Aí você vai para as Sagradas Escrituras e Deus fala contigo. Portanto, o que temos que fazer é orar, é pedir sabedoria a Ele, e Ele nos dará, seja através de direcionamentos ou através da sua palavra.
Agora no versículo 6, Tiago vai mostrar para a sua audiência como deveria ser essa oração. Então ele diz: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago diz: peça, porém com fé, sem duvidar, né? Parte já do versículo. E se Tiago ele faz essa observação para que eles pedissem, orassem com fé, é porque ele sabia que havia possibilidade de alguém pedir, orar, porém sem fé e duvidando. Por isso que ele fala isso. E meus irmãos, se existe algo que vai requerer de nós fé, é oração. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós nos colocamos na presença de uma pessoa para falar com ela, que na verdade nós nem vemos. Mas nós cremos pela fé que Ele está presente e nos ouvindo, não é isso que acontece? Seja em casa ou aqui na igreja, nós estamos ajoelhados, falando com alguém que você não está vendo, mas você crê que Ele está aqui, que Ele vai ouvir, isso é fé. Então Tiago é claro: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quando ele diz é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, Tiago está falando de alguém que é arrastado para lá e para cá, como a onda do mar. São pessoas que confiam em Deus por um instante, depois de estar novamente cheio de desconfiança. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Ou seja, é alguém oscilante na fé, e Tiago deixa claro que Deus não ouve a oração dessas pessoas quando ela pede sabedoria. Versículos 7 e 8. Aí Tiago diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Versículo 8, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, não é simplesmente dizer: é só orar. É só pedir, como o pastor falou, e Deus vai me dar sabedoria. Não é. É pedir com fé. É orar com fé. Sem duvidar, sem oscilar. Não que a dúvida não bate no seu coração, mas você crê que Deus vai te ouvir. É não ter mente dividida, ou seja, uma hora acredita, outra hora não. É não ser uma pessoa instável, é não ser uma pessoa inconstante. Uma hora crer que Deus é soberano, mas outra hora não crer que Ele é soberano. As pessoas dizem: eu creio que Deus é soberano, mas eu percebo que na prática, quando elas falam em relação a algum problema, fica muito claro que elas não acreditam que Deus é soberano. Se Deus é soberano, Ele é soberano e ponto final. Nas tribulações, nas tristezas, tudo. Ou então você não crê que Ele é soberano, você é inconstante. Se eu creio que Deus é soberano na minha vida, Ele é em todas as áreas, todas. Tem pessoas que creem que Deus é soberano, mas tem horas que já não acreditam. Uma hora crê que Deus é o Deus do impossível, mas outra hora já não acreditam. Uma hora acredita na oração que faz, mas em outra hora já não acredita mais. Deus não ouve essas pessoas. Tiago está dizendo o seguinte: Deus não ouve a oração de pessoas assim. Versículo 7, não pense, porque eles estavam pensando, que Deus ia ouvir. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Versículo 8, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Conclusão, que nessa manhã, busquemos essa sabedoria de Deus, orando com fé, não duvidando, não com a mente dividida, para que Deus ouça o nosso clamor e nos dê sabedoria, e assim consigamos enfrentar as grandes lutas do dia a dia, as grandes provações que ainda vão surgir e a igreja vai ter que enfrentar. E Deus não vai ficar olhando para o seu povo, um povo fraco na fé, que não é perseverante em não fazer nada. Deus ele vai trabalhar para que a nossa fé seja fortalecida e produzir em nós perseverante. E para isso Ele vai provar a sua igreja. De uma maneira individual e de uma maneira
coletiva. Portanto, peça a Deus sabedoria. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. É muito sério o que foi dito. Não é apenas ouvir aqui, ir embora e vida que segue, não. Os dias são difíceis. Nós, aqui na Ensino Vermelho, juntamente com outras igrejas, temos pedido a Deus que essa igreja seja uma igreja piedosa. E Paulo diz que todos que querem viver piedosamente vão sofrer. Se você não quer viver piedosamente, você está no lugar errado. Porque eu tenho pedido a Deus dia e noite, noite e dia, que Ele torne essa igreja uma igreja piedosa. E Deus está ouvindo a minha oração. Portanto, não tente fugir das provações. Não. Peça sabedoria. Enfrente-as com alegria. Entendendo, compreendendo que Deus está fortalecendo a minha fé, a sua fé. Deus está produzindo perseverança. Glória a Deus. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, que estou diante da tua santa e poderosa presença nessa manhã, pedindo a ti, crendo a Deus. Portanto, eu peço a ti sabedoria para enfrentar as minhas provações como igreja, de uma forma individual e coletiva também. Dá compreensão aos meus irmãos, ó Deus, porque até a tua volta, Senhor, as coisas vão ficar difíceis, lutas vão surgir, sofrimentos, e o Senhor, na sua soberania, usa tudo isso para fortalecer a fé da sua igreja. E eu tenho certeza, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor está ministrando nos nossos corações não é em vão. E eu quero nesta manhã aproveitar, porque eu sei que tem irmãos sendo provados, ó Deus, sendo provados, aqui em outras igrejas também. Eu sou de uma época, Senhor, em que se pregava quase que semanalmente sobre provação. Nos ajuda, Senhor. Toma os irmãos que estão sendo provados por Ti, que eles vejam isso com alegria, que eles vejam isso como Teu cuidado, preparando-os, ó Deus, para os dias difíceis, fortalecendo a nossa fé, para que sejamos crentes fortalecidos, não somente na igreja, mas no trabalho, no casamento, diante das lutas, das más notícias, das tentações, do ataque do diabo, Senhor. Crentes fortalecidos, crentes perseverantes, que conseguem enxergar o Senhor por trás das piores circunstâncias. Crentes que olham para Petrópolis e vê Deus está no controle. Ele tem um propósito. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu sei que Deus está por trás de tudo. Para essa guerra, nos ajuda, Senhor. Toma a minha vida, toma a vida de cada pessoa aqui presente, aqueles que não puderam vir, aqueles que terão acesso a essa palavra. Minha oração nessa manhã é: Senhor, dá a sabedoria do alto a Ensino Vermelho. Dá sabedoria, dá sabedoria, dá sabedoria, para que consigamos enfrentar, grave esse dia, irmãos, para que consigamos enfrentar as provações que virão sobre as nossas vidas. Fortalece a nossa fé e produz em nós perseverança. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pela Tua palavra ministrada, que eu peço que Teu Espírito Santo impute essa palavra no coração dos Teus filhos, e que nos momentos difíceis eles possam lembrar. Obrigado por tudo que aconteceu nesta manhã, no nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Guarde essa palavra no seu coração. E até quarta-feira, quem puder vir, domingo à noite não teremos. Fique em casa, em família. Aproveite em família, tá certo? Deus o abençoe rica e abundantemente. Dê um abraço distante, pode ser assim, o seu irmão. Fale com ele, deseja a ele um ótimo dia na presença do Senhor. Bom dia, boa tarde para todos. Deus os abençoe.